Nesse vídeo aqui eu vou abordar um tema que pode desagradar muitos usuários de Linux aí, que é como você desinstalar o Linux de uma máquina para colocar o Windows, né? Então a gente não pode julgar as pessoas pelas as escolhas que ela faz, que a gente que trabalha com informática, técnico, usuário e tal, tem que usar aquilo que melhor lhe traz prazer e facilidade de uso. Tem gente que gosta de Linux, tem gente que gosta de Windows, mas por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque tem pessoas mesmo que não se adaptam, ou no seu dia a dia já está acostumado a usar isso aí no trabalho, em qualquer outro lugar. Se ele ficar usando muito esse negócio em casa, ele pode acabar, entre aspas, desaprendendo no uso dele, né? Como, por exemplo, se o usuário tiver o Windows 7 na casa dele, quando ele vai usar o Windows 10 ou 11 no trabalho, ele se enrola todo. E tem outras razões aí, né? O cara quer jogar, ou então compra um notebook barato aí com Linux instalado para depois tirar e botar o Windows, né? Porque já que o Linux basicamente é caro, e nessa situação de já vir com Linux, muitas vezes o que leva o usuário também a tirar esse sistema da sua máquina é que o Linux que vem instalado nele vem tão alterado pela montadora, pela fábrica, tira recursos que já vêm nativos no próprio sistema para colocar soluções próprias e caga a distribuição inteirinha. E o cara que compra esse tipo de aparelho acha que depois que toda a distribuição de Linux é igual àquela cagada que ele está usando. Então o cara vai e prefere passar para Linux. E tem também aqueles que, por falta de uma certa informação mais básica, compram um Chromebook, achando que aquilo dali vai receber o Windows direto, e quando ele chega em casa para fazer a instalação, ele vê que o negócio não é bem assim. Quando você vai fazer, se você quer colocar o Windows num Chromebook, você tem mais ou menos que fazer quase um Windows, como é que é? Um Hacking Windows, né, que é adaptar o hardware para receber o Windows, já que o fabricante, né, os fabricantes de Chromecast não se esmeraram muito, nem precisava, né? Se o hardware foi feito para funcionar no Chromecast, não tem como fazer aquilo para funcionar no Windows. Então equivale mais ou menos a você fazer um Hackintosh, um Windows Tosh, em alusão a fazer, por exemplo, um Hackintosh. O Hackintosh você faz uma alteração no software do macOS para ele poder funcionar dentro de uma máquina com hardware PC. E do Chromebook para o Windows é mais ou menos a mesma coisa. Então, se você for fazer esse tipo de mudança, tem grande chance de você quebrar, entre aspas, bricar o seu sistema aos mesmos moldes das alterações que você faz, por exemplo, no Android, para tirar o root do Android, ou para botar uma versão mais nova do Android do que aquela que o modelo de celular permite no seu ciclo de vida útil, né? Então vamos lá. Então a gente vai vir aqui, ó. Aqui, isso aqui vai ser o nosso CD-ROM. Esse aqui ele tá com Debian instalado. Tô dando boot ali. Aí você já sabe aquela. Ih, peraí que deu zebra. Não é isso não. Ô, bagaço. Bom, só para mostrar que tá com Debian, né? Vamos reiniciar. F2, F2. Sim. Pronto. Ele está com o Debian instalado, você tem que baixar então aí uma ISO aí no site da Microsoft ou nesse site da vida aí. Você faz um DVD ou um USB, dá boot na máquina aí. Eventualmente você tem que mudar na BIOS do seu computador lá uma função no boot, que é o Security Boot, e escolher qual é o tipo do gerenciador, por assim dizer, não estou lembrado da palavra agora, para você poder dar boot na sua máquina lá. Então você tem uma opção de boot lá que está assim: Outers OS, ou então Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, alguma coisa nesse sentido assim. Então você vai na BIOS, se não funcionar, por exemplo, o Outer OS, você coloca o Windows 8 e você vai conseguir dar boot aí pelo 8, pelo 10, até pelo 7. Aí você dá boot na máquina, então tá aqui, ó, Windows 7, a gente vai instalar agora. Um dos problemas que podem ocorrer quando você está tirando, você quer tirar o Linux para colocar o Windows,
é o Windows não reconhecer a partição em que o Linux está instalado, porque tem algumas distribuições aí que escondem a partição, fazem um fuzuê danado no disco. Então vai vir aqui e você não consegue tirar ele através do programa instalador do Windows. Então, apenas o Windows. Então tá aqui. Esse aqui, por acaso, ele reconheceu, mas está avisando aqui que não pode ser instalado. Então o que você faz? Você seleciona a partição, desde que ela apareça aqui, porque se não aparecer, você vai ter que fazer de uma outra segunda forma. Você exclui. Você vai vir aqui, exclui também. E aqui você escreve clica em novo e aplica, e o sistema vai se encarregar de fazer lá as alterações inerentes, né, do disco para fazer a instalação da máquina. Aí você bota aqui, avança e aguarda a instalação do sistema aí, que ela vai ocorrer normalmente. Depois você faz o que você tem que fazer, né? Você instala os drivers, os programas que você usa, etc, 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 e se prepara aí depois para os problemas com vírus e outras coisas aí. Então vou sair desse daqui. Salvar o estado. A segunda opção é aquela em que você não consegue fazer essa mudança no disco, porque o disco fica invisível para o sistema, porque o Windows não reconhece o sistema de partições do Linux, e também tem, como eu falei, tem distribuições aí que escondem a instalação, né, as partições de instalação, e o Windows não consegue ver. Então você vai vir na segunda opção, que seria você usar uma distribuição live USB como o Ubuntu para fazer essa modificação. Você baixa lá no site do Ubuntu, faz um pendrive aí, tem vídeos no canal que mostra como você fazer isso. Inclusive, você tem um live USB do Ubuntu, por exemplo, ele permite que você faça testes na sua máquina para, por exemplo, se você tiver com problemas de rede, placa de rede Wi-Fi ou de velocidade, você dando boot no live USB, você pode ver se a placa de rede está com defeito ou não, ou se é alguma configuração de internet que está capando a sua capacidade de rede aí do seu sistema Windows. Português do Brasil. Experimentar. Então tá aqui. Isso aqui é o Live DVD, ele funciona, você pode instalar programas nele, ele só não é do tipo persistente, quer dizer, toda alteração que você fizer, quando você rebootar, ele volta ao que era antes do disco. O que era antes quando você deu boot pela primeira vez. Ele não salva as configurações que você tenha eventualmente feito. Então você vai vir aqui, você vai procurar pelo programa Gparted. É esse aqui. E aqui você está mostrando aqui o disco de 20 GB que você pode fazer. Está aqui tudo Windows, tudo Linux. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai vir aqui, excluir. A gente desativa. Excluir. Excluir. E ela vira não alocada. Então é isso aqui que a gente quer. Aí você zerou o disco, você reinicia a máquina. Vou dar uma desligada aqui. Então deixa eu mudar agora aqui umas coisinhas. Deixa eu botar o disco do Windows lá de novo. Armazenamento, tá vazio. Então tá aqui a unidade pronta. Você só vem aqui, novo, aplica, seleciona a partição, avança e você consegue dar continuidade à instalação do Windows.
Então vamos salvar aqui. Não, vou salvar o estado da máquina. E quando você tem a opção de fazer isso num Chromebook, né, a conversa já é diferente, como eu falei para vocês, o Chromebook ele é um hardware feito específico para rodar o Chrome OS, e você teria que fazer uma espécie de Windows TOS, né, em alusão, como eu já falei, ao Hackintosh, para poder preparar a máquina para receber o Windows fisicamente. Então você pode fazer isso de duas formas. Você tem o modo corninho, em que você cria uma máquina virtual do Windows que vai rodar dentro do Chromebook. Para isso, o Chromebook tem que ser uma máquina relativamente boa, né? Um i5, um i7, 64 MB ou 128, 64 GB, ou 128 de tamanho de disco e 16 GB ou 32 GB de memória RAM, para ele poder rodar o sistema virtualizado, né? Não pode se esperar também muito desempenho num sistema que seja virtualizado, principalmente para jogos pesados. E o Chromebook, no caso, ele precisa ter o recurso de KVM, né, que é máquina virtual por hardware, no seu sistema. Então, esse aqui eu vou deixar esses dois links aí para vocês darem uma olhada aí. Então, esse aqui é o modo corninho, é o mais fácil, né? Você roda o Windows 10, o 7, até o 11 virtualizado dentro do Chromebook, ou você faz, então, o Windows TOS, em que você prepara a máquina para receber o Windows fisicamente mesmo, né? Você tira o Chromebook e coloca o Windows, só que você vai ter uma série de problemas. Isso aqui é o modo cornão. É uma série de problemas, talvez por falta de driver de hardware, e outras coisas aqui que vocês precisam ler isso aqui primeiro antes de se aventurar, porque vocês podem cagar o seu sistema aí. Ele tem uma série de bloqueios, como tem os Mac OS, os Mac da vida, em termos de bloqueio de instalação de programas e outras coisas aí. Isso aqui é só um exemplo de um determinado modelo, né, de Chromebook, tem outros aí, e isso aí fica por sua conta e risco. Depois não quero ninguém chorando aí no meu ouvido, dizendo que eu fui fazer o que você está me ensinando no site, eu me ferrei. Então, ela já sai por sua conta e risco. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso aqui eu nunca fiz, e se não for para mim, se eu não comprar um e fazer isso para mim, para experimentar, eu não vou fazer no computador dos outros, porque se eu fizer ideia merda, eu vou ter que pagar um sistema novo para o cara. Enfim, então a situação é essa. Se você, se você quer comprar um notebook pelo preço, porque vem com Linux e tal, pensa direito aí. Se for comprar, compra pelo menos um PC, um notebook PC, né? Não um notebook Chrome, que aí fica mais fácil de você colocar, como mostrei lá naqueles dois primeiros exemplos, de você fazer essa mudança. Mas mesmo assim, nos notebooks PC, alguns aí da Samsung, por exemplo, eles são meio complicados aí para colocar sistema operacional diferente, né? Uma versão mais nova ou até mais velha do que já veio nele. Aí, no caso, eu já estou falando de um Windows, para botar para rodar nas máquinas deles. Aí tem que procurar por algum tutorial aí no YouTube para aquele hardware específico para você fazer qualquer tipo de mudança. E me desculpem aí os usuários de Linux aí, mas a gente tem que lembrar que todo mundo tem o seu gosto e as suas necessidades. A pessoa pode achar que não vai gostar do Linux, mesmo não conhecendo o sistema. É igual a Tônia, no seriado Todo Mundo Odeia o Chris, em que a mãe quer que ela coma linguiça, ela diz que não gosta de linguiça, mesmo nunca tendo comido linguiça. Tá? A linguiça é mais ou menos nessa situação. O cara compra um notebook já pensando em tirar para colocar o Windows, ou compra com o Linux para experimentar e acaba não gostando e quer tirar para colocar Linux aí para poder usar a máquina aí como desktop aí no seu dia a dia. Então é isso aí. O vídeo que a gente tem é esse. Então, aquela história de sempre, né? Não assina o canal, não divulga, não faz comentário, não pede dicas por fora, não diz que eu sou bonito, vai cagar que é melhor. Eu não quero mais colocar conteúdo no YouTube, porque eu não quero crescer no canal. E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!